E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao Didática Tech. Vamos então aí a mais uma aula do nosso curso de R para Machine Learning. Agora, enfim, chegando aqui na parte da gente poder aplicar um algoritmo de Machine Learning então no nosso dataset aí já trabalhado, né? A gente teve aí algumas aulas, né, de aprendizado sobre pacotes, sobre funções, sobre como tratar esse nosso dataset de maneira que um algoritmo consiga entender ele, né, e consiga executar previsões em cima desse dataset. Então, com isso, a gente já pode tentar executar aqui, né, e ver o que acontece. A gente tem aqui, tá, a mesma ideia que a gente trouxe lá no primeiro vídeo, né, onde a gente executa um algoritmo de machine learning prevendo os dados da tabela FIP, né? A gente foi trabalhando naquele data frame de maneira que ele possa então ser aplicado aqui, né? Vamos iniciar aí que a gente vai ter bastante trabalho aqui nessa primeira etapa, então a gente vai conversando a respeito, tá? Aqui a gente carregou o data frame da forma que a gente deixou ele aí na última aula, né? Conforme a gente terminou os nossos ajustes, salvamos o arquivo e carregamos ele de novo aqui, conforme a gente parou, tá? Primeira coisa que a gente precisa fazer, tá? Claro que a gente já conhece esse data frame, né? A gente já trabalhou ele nas últimas aulas, por isso a gente já pode sair aqui separando os dados de treino e teste. Senão a gente teria que fazer toda a análise, né, em cima do nosso data frame aí, tá? Só por isso que a gente já está indo direto aqui para a fase de separação dos dados de treino e de teste, certo? Então, beleza, a gente tem que separar esse nosso data frame em dados de treino e teste. Nós vamos utilizar aqui 70% para dados de treino e 30% para dados de teste. Se tu não sabe aí do que a gente está falando, né, quando fala em treino e teste, eu aconselho que tu assista os nossos vídeos aqui sobre machine learning, sobre dados de treino e dados de teste, para que tu esteja por dentro, né, do que a gente está falando e não fique aí sem entender partes do nosso script, certo? Então tá, a gente precisa separar esse nosso data frame aqui, né? A gente tem cerca de 20 mil linhas, 70% delas a gente quer que seja nosso dataset de treino e as outras 30% que não estiverem nesse 70 aí vão ser o nosso dataset de teste, certo? Uma ideia bem simples aqui, tá? Para a gente fazer essa separação, então. Como é que a gente poderia fazer isso? A gente pega o nosso data frame e simplesmente faz um filtro, tá? Vamos supor que se o nosso data frame só tivesse 10 linhas, que ele viesse até aqui. Daqui para baixo não existe. Vamos supor que ele fosse assim. O que a gente poderia fazer? A gente pega o nosso data frame e diz que a gente quer da linha 1 até a linha 7 todas as colunas, certo? A gente pode fazer isso. O que vai acontecer? Vamos criar ele aqui. Vamos visualizar o nosso dataset de treino. Está aqui, ó. A gente simplesmente fez um filtro nesse nosso dataset aqui, né? Separamos da linha 1 até a 7 com todas as colunas. Está aqui o nosso dataset agora de treino filtrado. E no dataset de teste, a gente diz que a gente quer da linha 8 até a linha 10. Isso aqui, né, é algo bem simples, conforme a gente já viu lá no curso básico de R, uma filtragem bem simples aí, certo? Vamos visualizar aqui. Ele está aqui o nosso dataset de teste agora, né? Contendo 30% dos dados, só 3 linhas, porque a gente está supondo que o nosso data frame só tivesse 10 linhas aqui, né? Foi algo bem simples da gente realizar, só que, claro, o nosso dataset não tem 10 linhas, né? Ele tem cerca de 20 mil. Mas se a gente seguir essa mesma lógica e essa mesma ideia, como é que a gente poderia fazer? O que a gente precisa, né? A gente vai precisar desse número aqui, ó. Comprimento vezes 70%. O que é o nosso comprimento, né? Vamos executar aqui. Está aqui. O comprimento são 19.569 linhas. Aqui a gente supôs que tinha 10, 70% disso era 7. Sendo 19.569, quantas linhas são 70%, que é o cálculo que a gente fez aqui? 13.698. Então, o que a gente precisaria, né? Filtrar o nosso data frame da linha 1 até a 13.698. Vamos fazer isso aqui. E a segunda parte, né, e o nosso dataset de teste, ele ficaria do valor 13.699, a linha 13.699, até o restante, né, até a última linha, que é o comprimento total do nosso data frame, 19.569. Vamos criar aqui. Agora sim, ó, a gente tem aqui o dataset de teste aí com 5.800 linhas e o nosso dataset de treino com 13.698. Vamos ver aqui se o que a gente fez de fato tem o comprimento correto. Ó. O que a gente está fazendo aqui? A gente somou o comprimento do nosso dataset de treino com o comprimento do nosso dataset de teste. 19.569, que é o nosso comprimento do nosso data frame original, né? Aqui o mesmo valor, então, beleza. A gente separou de fato esse data frame aqui, esse nosso dataset,
70% dele para o nosso dataset de treino e 30% dele para o nosso dataset de teste. A separação foi feita. Só que tem um problema aqui, né? A gente separou isso de uma maneira um tanto quanto ruim aí, né? A gente simplesmente usou como critério aqui o número da linha. E se, por exemplo, esse nosso dataset está organizado aqui pelo nome da marca, ou seja, a Cura aqui e a Grale, significa que a Cura e a Grale só aparecem aqui no começo. Lá no final do nosso dataset não vai existir nenhum carro da marca Acura nem da marca Agrale, porque elas estão aparecendo aqui. Isso significa que essas marcas só aparecem aqui no dataset de treino, né? Porque se a gente jogou o final do nosso data frame lá para o teste, só as marcas do final que vão estar aqui no teste. E o que é pior ainda, vão existir marcas aqui no nosso dataset de teste que não existem no nosso dataset de treino. Ou seja, o modelo de machine learning vai ser criado sem algumas amostras muito importantes aí, né? Por exemplo, aqui o Volvo não vai ter nenhum exemplo no nosso dataset de treino. Então, o modelo não vai aprender nada sobre o Volvo. Então, não pode ser dessa forma. A gente precisa gerar esses dados de maneira aleatória, de maneira randômica aí, para garantir que a gente tenha uma distribuição coerente entre os dados. A gente precisa que existam dados da Volvo no dataset de treino e no dataset de teste, e assim por diante. Então, a gente precisa aí usar uma aleatoriedade na nossa separação para que os dados sejam corretamente distribuídos e a gente mantenha as proporções dos dados que a gente tem nesse nosso data frame, tanto no dataset de treino quanto no de teste, certo? Esse é o nosso principal objetivo aqui nessa separação. Para a gente fazer isso, então, a gente vai tentar, claro, separar de maneira randômica, utilizando a função sample. Vamos ver aqui como é que ela funciona. Ela gera valores aleatórios, valores randômicos. Como é que ela funciona? A gente já separou aqui, ó. A gente vai chamar a função sample, vamos passar os números que podem ser escolhidos, os números que a função pode escolher, e depois da vírgula aqui, a quantidade de números que a gente quer que sejam gerados. Existem outros parâmetros aqui que a gente pode configurar na função sample, tá? No caso agora aqui não são relevantes para nós. Caso por algum motivo, né, tu precise de algo mais específico, é só dar uma olhada com mais calma ali no help da sample que vão existir mais detalhes a respeito dela, certo? Então, para a gente entender bem, né, essa ideia da sample, vamos fazer um exemplo bem simples aqui, ó. Vamos supor que a gente tem um dado aí, né? A gente tem as possibilidades de 1 a 6. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6 que podem sair. E a gente quer apenas um número desses 6, como se a gente estivesse jogando um dado para cima aí, né? Vamos ver? Executamos e o retorno que a gente tem, 6. Vamos executar de novo aqui. Agora saiu o número 5. E se a gente botasse aqui que eu quero dois números? Eu quero ainda números entre 1 e 6, mas que sejam dois números que me retornem. Agora eu ganhei o número 5 e o 2. Se eu executar de novo, número 1 e o 4. E assim por diante. Sempre de maneira aleatória estão sendo gerados esses valores aqui, tá? Então, nessa mesma ideia, o que a gente precisa lá no nosso data frame, né? O que a gente tem lá? A gente tem linhas, né? O nosso data frame aqui, ele vai da linha 1 até a linha 19.569, que é o comprimento do nosso data frame que a gente já tinha visto, né? Então, a gente precisa de números que sejam gerados entre o número 1 e até 19.569. E qual a quantidade de números que a gente precisa? 70% desse valor, né? Nessa lógica que a gente está usando, né? Isso poderia ser feito de outra forma, com valores diferentes, mas nessa lógica que a gente está conversando aqui, é dessa forma. Então, qual é o valor, né? 13.698, que é aquele valor que a gente achou aqui já antes, né? Multiplicando aí o nosso comprimento por 70%. Então, dessa forma, a gente vai gerar valores aleatórios aí, né? Valores para as linhas aqui, que representem 70% dos nossos dados. Vamos gerar aqui, ó. E aqui estão esses valores, tá? A gente tem aqui, ó, 991 mais 12.000 e pouco, gerando esses 13.698 valores de maneira totalmente aleatória aqui, tá? Uma quantidade bem grande de números, se a gente executar de novo, vai ter valores diferentes e assim por diante, tá? Beleza, então a gente pode continuar aí. Agora, para que vocês possam trabalhar aí com a gente e ter o mesmo resultado, é importante a gente definir um parâmetro aqui, ó. A gente vai utilizar a função set.seed, que define o nosso número randômico aí. Dessa forma, quando a gente executar, ó, se eu executar aqui a função set.seed e vir aqui gerar, eu vou ter o resultado 2. Se eu executar a função set.seed de novo, vier aqui, vai ser 2 de novo. E assim por diante. Porque eu estou executando sempre com o valor 100 aqui.
Então, eu estou definindo qual é o meu número randômico que eu estou utilizando, tá? Isso a gente faz para que vocês possam executar em casa e ter o mesmo resultado que a gente, tá? Dessa forma, continua sendo aleatório, mas assim a gente garante, então, que vocês vão ter esse mesmo resultado, certo? E como é que a gente vai criar efetivamente essa nossa amostra aqui? Da mesma forma que a gente fez aqui, tá? Só o que a gente vai fazer é automatizar isso, independente do tamanho do meu data frame. Se por algum motivo eu tiver um data frame maior ou menor do que esse que a gente tem, os valores vão ser diferentes desses daqui, né? Então a gente precisa automatizar isso. Como é que a gente vai fazer isso? No lugar de 19.000, a gente vai pôr o comprimento do nosso data frame. Então a gente está selecionando aqui o data frame, a variável marca. A gente poderia selecionar aqui qualquer uma, tá? Completamente indiferente. Só porque a gente quer pegar o comprimento dela, né? Para saber quantas linhas a gente tem nesse nosso data frame. Então, esse aqui é o comprimento, que é 19.569, e aqui o comprimento vezes 0,7, que é o 13.698, né? Isso a gente vai salvar na nossa variável linhas aqui, certo? Agora, com a variável linhas, a gente pode usar a mesma lógica que a gente tinha antes aqui, quando a gente passou o valor entre 1 e 7, depois entre 8 e 10. O que a gente vai fazer? Pegar o nosso data frame e fazer um filtro nele, trazendo apenas as linhas que têm os números coincidindo com os números que estão aqui na minha variável linhas. Então, são essas as linhas que a gente vai trazer para o nosso dataset de treino. Lembram quantos números a gente tem aqui, né? 13.698, que representa 70% dos meus dados. Então, quando a gente executar esse nosso dataset de treino agora, vamos abrir ele aqui, ó. Ele vai ter os mesmos 13.698 números, mas agora com os dados totalmente aleatórios aqui, ó. Pode verificar que está distribuído já de maneira bem diferente do que a gente tinha antes, né? Com as mais diferentes marcas aparecendo aqui, carros e assim por diante, tá? Então a gente teve a distribuição da forma correta. E no teste, o que a gente quer? A gente quer tudo que sobrou, né? Os dados que não foram utilizados, que não vieram aqui para o treino, a gente quer que seja enviado para a variável teste, ok? Como é que a gente faz isso? A gente diz que a gente quer fazer o mesmo filtro no data frame, usando o mesmo critério, linhas, mas menos linhas, né? Aqui a gente pegou as linhas que tinham valores aqui na variável linhas e aqui a gente quer as que não têm. Exatamente os números que não existem em linhas vão ser selecionados, ou seja, aquilo que não foi selecionado antes. Isso vai para teste. Agora a gente tem a distribuição aqui, né, entre teste e treino da forma correta. A gente pode executar aqui, ó, simplesmente só para conferir. Vamos somar de novo aqui o comprimento de treino com o comprimento de teste e dá 19.569, que é o nosso comprimento do data frame, certo? Feito isso, a gente já pode então criar o nosso modelo. Para criar o nosso modelo aqui, a gente está utilizando a função rpart do pacote rpart, tá? Que é um algoritmo de árvore de decisão. Então, a gente vai carregar o pacote. Aqui a gente só vai mostrar de maneira simples o que a gente configurou, tá? Porque exige um pré-conhecimento aí a respeito de Machine Learning que a gente ainda não abordou aqui, que faz parte sim do nosso curso de Machine Learning com R do site didática.tech que está à disposição para vocês, certo? Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está utilizando a função rpart, dizendo que a gente quer prever o nosso preço, ou seja, a variável preço é a variável que nós vamos prever nesse dataset, certo? Em função, aqui, ó, a gente está usando uma fórmula, tá? Que diz que é em função de ponto, ou seja, de todas as outras variáveis. Então, é preço considerando todas as outras variáveis. Se a gente quisesse, a gente poderia dizer aqui uma, duas, três, citar as variáveis que a gente queria usar como variáveis preditoras aí, tá? Mas não é o caso, a gente está dizendo que a gente quer todas. O algoritmo pode usar todas. O nosso dataset que a gente vai utilizar é o dataset de treino que a gente criou agora. E é através desse dataset que o modelo vai ser gerado. Aqui a gente podia dar o nome que a gente quisesse, né? A gente só deu o modelo aí para seguir um padrão, né? E aqui a gente está passando uma função que define aí a complexidade da nossa árvore de decisão, tá? Nesse caso aqui a gente está dizendo que ela vai ser sim bem complexa, que ela vai ter muitos níveis aí de decisão nessa nossa árvore, certo? Então vamos executar aqui, ó. Vai levar um tempinho aqui, mas é bem rápido. Em alguns segundos ele faz toda a análise do nosso dataset de treino e gera então o nosso modelo. Está criado já aqui. A gente pode até analisar ele, ó. A gente pode abrir aqui, tem todos os detalhes a respeito do nosso modelo, tá? Como ele foi criado e item por item aqui, ó. Vocês podem acessar. Tudo que a gente precisa saber a respeito do nosso modelo está aqui, tá?
Claro, como eu mencionei, né, não faz parte aqui da nossa ideia entrar nesses detalhes agora, porque é necessário aí outros conhecimentos que a gente ainda não abordou, certo? Feito isso, pessoal, a gente já pode então realizar nossas previsões, certo? A gente já pode aplicar nosso dataset de teste, então, em cima desse nosso modelo que a gente criou, para gerar as previsões. Então, na próxima aula, para não ficar um vídeo muito longo aqui, muito maçante, né? Na próxima aula a gente continua e damos início então nas previsões e analisamos os resultados que a gente vai ter com essas previsões, certo?